que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta a pessoa de Jesus com uma pergunta: quem Ele é e qual a sua proposta para a nossa vida? É uma busca, é um reencontro com Deus. Por isso que eu lembrava no início da celebração, nosso salmo de hoje, que é o Salmo 62, que fala da busca de Deus. Esse salmista vai dizer que ele está como uma terra sedenta e sem água. O que é uma terra sedenta e sem água? Uma terra seca. E se ela está seca, ela anseia pela água. Por isso que ele vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus. E quem tem sede busca água. Então o nosso coração tem um desejo de Deus, é buscar Deus. Nós estamos buscando Deus. E quem é esse Deus que nós buscamos? A primeira leitura de hoje da profecia de Zacarias nos fala desse tema da conversão, uma volta, uma busca para Deus. Deus promete, na primeira leitura de hoje, derramar sobre a casa de Davi um espírito de graça e oração. E esse espírito de graça e oração tem uma consequência: vai levar o povo a voltar para o Senhor. Diz o texto: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração, eles olharão para mim. Por que olhar para Deus? Por que olhar para o Senhor? Porque nós temos a certeza que Ele olha por nós, e nós também olhamos para Ele. Olhar, direcionar um olhar de busca. Eu busco algo com meu olhar.
Olhar para o alto, olhar para Deus significa e dar conta que Ele existe. Olhar para o alto é, portanto, satisfazer um dos desejos mais profundos que está no íntimo de nós, que está no nosso coração. E que Santo Agostinho vai falar: temos sede de Deus. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. O olhar para o Senhor é resultado, portanto, desse desejo dentro de cada um de nós. É sinal da graça que Deus nos dá, graça que Ele nos dá apesar das nossas infidelidades, graça que Ele nos dá apesar que muitas vezes o nosso coração está distante dEle. Mas é buscando esse Deus que nós vamos encontrar o sentido da vida. É como alguém que está sedento de uma água e ele encontra uma fonte. E aí ele abastece nessa fonte todos os seus desejos, tudo que ele procura. Nós também, quando buscamos Deus, encontramos Ele, é como encontrar essa fonte. Paulo, na segunda leitura de hoje, o texto aos Gálatas, ele convida a comunidade a revestir-se de Cristo. Revestir é deixar que Ele tome conta da nossa vida, é fazer dele a referência do nosso viver, é caminhar com Ele. Paulo diz que a adesão a Cristo se faz pelo batismo, no momento do batismo. Paulo expressa isso de uma maneira muito bonita, quando ele diz assim: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Revestir-se Cristo é libertar de tudo aquilo que nos faz escravos: o egoísmo, o orgulho, a ganância, o comodismo, a ambição, o ódio, as más ações. Numa de suas cartas, Paulo nos convida a revestir do homem novo, jogar o homem velho e revestir do homem novo. E a grande questão é: nós estamos revestidos de quê? Paulo diz que quando nós revestimos de Cristo, não pode existir nenhuma discriminação entre nós, porque nos tornamos filhos e filhos de Deus, todos nós. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. É isso que o revestir de Cristo faz em nós, nos faz irmãos, todos. O texto do Evangelho de hoje, texto do Evangelho de Lucas, Jesus pede que os discípulos olhem para Ele e digam: quem sou eu para vocês? Este olhar para Jesus é o mesmo olhar de Deus que vimos na primeira leitura. É uma busca. Jesus, olhem para mim, me digam o que eu sou para vocês, o que eu significo para você, qual é o espaço que você está me dando na sua vida. Essa pergunta que Jesus nos faz hoje, uma pergunta muito profunda. Ele nos pede para olhar para Ele, com um olhar fixo em Jesus, para a gente responder: o que é Jesus para mim? Qual o espaço que Ele está ocupando na minha vida? Quem sou eu no dizer do povo? É a primeira pergunta. O que o povo está falando a meu respeito? Estão falando que o Senhor é João Batista, Elias, um dos antigos profetas. E aí Jesus dá uma pergunta mais profunda: e para vocês? Vocês que estão comigo, quem que eu sou para vocês? E aí Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Verdade. Resposta correta. Jesus era o Messias. Mas que Messias era Jesus?
Na época, o povo esperava um Messias poderoso, cheio de poder, para restaurar o reino, o império de Davi. Mas Jesus explica para os discípulos que ser Messias talvez não era a concepção que ele estava na cabeça deles, de poder. Mas ele diz assim: olha, eu sou Messias servo, eu vou ser preso. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Para os discípulos que esperavam o Messias poderoso, talvez essa palavra de Jesus foi um choque para eles. Algo decepcionante. Mas como? Se nós imaginamos, queremos encontrar um Deus poderoso, cheio de poder, e esse Deus se revela como servo. Mas Jesus afirma para os discípulos: ora, é assim. E se vocês quiserem me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. 3 coisas: renunciar a si mesmo, libertar da nossa ambição pessoal. Renunciar tem a ver com perdas, porque renúncia tem a ver com escolhas. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha. Diante de você, você tem várias opções, e você não pode escolher todas. É preciso escolher 1, 2, 3. E quando você escolhe uma, você está eliminando outras. Então renúncia tem a ver com escolha. Todos os dias nós fazemos uma escolha. Hoje de manhã nós tivemos que fazer uma escolha. Ou eu fico lá na minha cama, minha cobertinha quentinha, eu vou para a missa. Eu tive que fazer uma escolha. Ao escolher vir à missa, você renunciou a algo. Assim é todos os dias. E às vezes nós relacionamos renúncia com perdas. E é isso mesmo. Parece que a perda para nós é a coisa mais difícil no mundo. Nós não sabemos lidar com perdas. Os pais têm que ajudar os filhos a entender perdas. Isso para um equilíbrio mental. Porque pai e mãe que dá tudo para o filho não está preparando o filho para a vida. Porque quando ele quer uma coisa e não consegue, entra em crise. E a vida nos ensina que todos os dias nós ganhamos e perdemos, que renúncia faz parte, a gente lidar com derrotas. Tem gente que não consegue lidar com derrotas, parece que o mundo acaba, porque não aprendeu a renunciar, porque não aprendeu a entender que a vida tem perdas. Todos nós defrontamos com renúncias e perdas, e são elas que nos fazem crescer na vida. No segmento, na fé em Jesus, há renúncias. Na nossa vida pessoal, há também renúncias. Isso é para a vida. Tomar a cruz cada dia. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas as cruzes existem. Cruz é um caminho de fidelidade e amor. A firmeza do amor faz a gente assumir cruz. Quantas cruzes um casal enfrenta no matrimônio? E por que carrega a cruz no matrimônio? É por causa que você ama. Porque se não tiver amor, você não carrega a cruz. O ser padre, existe muita cruz. Mas por que eu carrego a minha cruz? Porque eu amo. Só carrega a cruz quem ama.
É o amor que nos faz entender e carregar as cruzes da vida, como Deus fez por nós. Jesus não fugiu, mas abraçou a cruz. E nós não podemos ter medo das nossas cruzes, mas abraçar como Jesus abraçou a cruz dele. Eu falava ontem que quando nós falamos de uma geração que não aguenta nada, a gente fala de geração Nutella, né? Que não aguenta. E às vezes eu falava ontem que existe cristãos Nutellas, que tem medo de cruz. Não a cruz do sofrimento, sofrer por sofrer, que Deus não quer isso não. Mas transformar a cruz como Jesus transformou. Do instrumento de dor, ele transformou em instrumento de salvação. E acredito que as cruzes nos tornam mais fortes. Quem de nós nunca saiu de uma situação difícil dizendo, agora eu estou mais forte? É tomar a cruz. E siga-me, só quem se libertou do apego à vida pode seguir Jesus. E Jesus conclui, aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder por minha causa, esse a salvará. Oferecer a vida como dom de amor não é perder, é ganhar. Quem é capaz de dar a vida não fracassou, mas ganhou. Portanto, o que é ser discípulo de Jesus? É quem toma a sua cruz, renuncia a si mesmo. E aí eu voltaria ao nosso salmo de hoje, o Salmo 62. O salmista de hoje encontra no Senhor a força protetora, o abrigo, a força que nós precisamos para enfrentar as renúncias de cada dia, as cruzes de cada dia. E com o salmista, nós vamos agradecer, pois o Senhor nos socorre em todos os momentos das nossas aflições e nos sustenta com poder. Ou seja, a presença, o olhar dele. Por isso que o salmista diz assim, para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Possamos buscá-lo como essa fonte para preencher todos os nossos vazios. E fortalecidos por essa fonte de vida, nós possamos ter forças necessárias para as renúncias que a vida nos propõe, para as cruzes que muitas vezes também vêm sobre nós, e que nós não tenhamos medo de assumir essa missão, porque o Senhor nos sustenta.